abençoados. Pronto, Ezequiel? Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Minha versão vai ser bem parecida com a do Teão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Você pode ser um profeta nessa noite e abençoar essa pessoa que está ao seu lado? Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Irmãos, eu sou daquele que falou, eu sou o primeiro. A pessoa fala, a bênção do Senhor vai estar sobre a sua casa, que seja o primeiro da fila. Quando o irmão disser para você, eu te abençoo, fala amém, amém, eu vou ser abençoado no nome de Jesus, com bênçãos espirituais, materiais, financeiras. Amém, Edmar? Amém. Então, eu quero falar hoje um pouco sobre processos. Se eu fosse dar um título para a mensagem, seria os processos de Deus. Qual o meu propósito hoje? É fazer com que todos nós entendamos ou entendemos que hoje o estágio que a sua vida está, ele não é mero acaso ou coincidência. Você não é uma vida perdida nesse cosmo magnífico que é. Não, a sua vida, ela é uma vida que Deus jamais perdeu o controle dela. Amém? Então, o estágio financeiro que você está, o estágio emocional, o estado físico, com relação à saúde, Deus não perdeu o controle sobre a sua vida. E o que eu quero dizer é que todos nós estamos passando e vamos passar ainda mais por processos. Diga processos. Não processos jurídicos. Amém? Mas processos de vida. E o meu foco é mostrar na vida de Abrão, que depois se tornou Abraão, que ele passou por vários processos até ser essa pessoa que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. E por causa dessa palavra que há mais de 4.000 anos atrás, a sua família é abençoada hoje. Olha que coisa magnífica essa. Lá há 4.000 anos, numa terra muito idólatra, Deus aparece a um homem e diz para ele: você vai entrar em um processo. E deu as orientações, e no final a promessa falou: a família do Robão, do Bigode Prateado, vai ser abençoada. A família do William vai ser abençoada. Nosso novo baixista aí, vai ser abençoada. Tudo por meio desse rapaz bonito aqui, porque ele venceu o processo. Diga, ele venceu o processo. Amém. Então, se nós olharmos aqui um pouco mais para o texto, o Senhor aparece a Abraão e faz um desafio. Diz para ele assim: Abraão, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que depois eu vou te mostrar. Olha só, ele estava em um lugar tranquilo, na casa do papai. Quem gosta da casa do papai? Alguém filou a boia na casa do pai hoje? Aí temos aí, como é bom, como aqueles que não têm pai ou nem sentem falta do pai. E Deus desafiou ele, falou: saia do meio dos seus parentes, da sua terra. Se nós, irmãos, praticarmos aqui a empatia e falar assim, vamos colocar no lugar dele. Naquela época era uma época totalmente diferente, né, Johnny? As pessoas viviam em comunidade para principalmente se protegerem, porque não tinha os policiais naquela época. Então o homem lá,
queria ter muitos filhos justamente para isso, a sua família crescendo e cada um ia abençoando o outro de todas as formas possíveis. Mas Deus diz para ele: Abraão, saia da sua terra, dos seus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Abraão, ele cumpre, sim ou não? Sim, ele sai da terra do seu pai e ele leva tudo o que ele tinha. Ele era um homem muito rico, de muitas posses. E aqui então começa o processo de Abrão. Vou falar Abraão, tá, irmãos? De Abraão, ele deixa os seus parentes, amém? Ele deixa, quem concorda? Ele deixa todos os parentes. Olha que interessante, a ordem foi clara: Abraão, saia da sua terra. Beleza, estou saindo. Deu um beijo, galera, estou indo. Deus ofereceu para mim, estou indo embora. A segunda ordem: deixe os seus parentes. Ele falou: parentada, cunhado chato, fica com Deus, não vai tomar mais minha Coca-Cola, vamos embora. Só que ele olhou, o sobrinho dele, super gente boa, falou assim: vou levar meu sobrinho também. Sobrinho é parente, sim ou não? Sim, é parente. E Abraão então leva o seu sobrinho. Qual o primeiro ponto aqui então? Que nós podemos estar obedecendo a ordem de Deus, sim, entrando em um processo a qual há uma promessa grande a se cumprir na sua vida, só que você cumpre em partes. Você leva uma pessoa para o seu processo que não deveria estar ali. Como assim, Marcos? Eu não entendi. Olha para vocês verem, gente. Se nós formos olhar as coisas de ruim que já aconteceram na nossa vida, pessoas que nós alinhamos em até relacionamentos. Se você olha para trás e fala: gente, como é que eu fui envolver com aquela pessoa? Não era do seu processo. E quando você leva uma pessoa que não deveria fazer parte desse processo, você está cumprindo a ordem de Deus. Você saiu, mas vai atrasar em muito o resultado do seu processo. Quem está entendendo? Olha que interessante. Abraão, ele sai junto com seu sobrinho e eles foram ficando tão ricos, tão ricos. A Bíblia diz que a terra, os dois juntos, a terra não conseguia prover para eles os recursos ali para os gados, a ponto deles começar a brigar. Foi brigando. A um ponto de Abraão falar: você vai para um lado e eu vou para o outro. Ló então olha para um lado bonitão e parte para ele. Abraão pega tudo que era dele e foi embora. Falou assim: vai para lá que eu vou para cá. E é interessante, irmãos, que no capítulo 13, após Ló sair da presença de Abraão, é só ir embora, o Senhor aparece mais uma vez a Abraão. No versículo 14 ele diz: disse o Senhor a Abraão, depois, no capítulo 13, 13 e 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Pegou aqui que só foi Ló sair do processo de Abraão, que Deus aparece para ele e fala que onde você está é a terra que eu vou te dar. Olha aí para todos os cantos, porque essa é a terra que eu te prometi. E se nós não atentarmos para que nós temos levado pessoas que não deveriam nos processos da nossa vida, e isso tem atrasado a sua vida em anos, dias, meses, e nós não percebemos, porque, como eu disse no princípio, a sua vida não é um mero acaso. O Senhor, Ele quer que através da sua vida multidões, nações sejam abençoadas, meu irmão. A sua vida não é um galho de árvore seco, mas uma videira frutífera. Diga para a pessoa bonita aí: você é uma videira frutífera que dá frutos. É isso, meu irmão, que eu quero te dizer.
Não abra mão do processo que o Senhor tem para você. Não abra mão, porque é através dele que nós ficaremos mais fortes. Abraão, após isso, teve vários outros processos. Todos esses processos ele vem para deixar você mais forte, e não para fazer você ser mais reclamão. Então, aquilo que talvez você reclama tanto é um processo hoje que o Senhor está tratando com você para que você seja uma pessoa melhor. É interessante que nessa primeira ordem do Senhor, Abraão cumpriu ela em partes, mas depois, quando Deus falou: eu quero que você sacrifique Isaac, ele cumpriu perfeitamente, porque ele já tinha ficado mais forte, porque ele passou pelo primeiro processo. Concorda, Wesley? Violeiro? Então, como nós vamos reclamar dos processos da vida, irmãos? Se através dele que nós estamos mais fortes, se através dele que nós vamos chegar ao objetivo de abençoar as nações da terra. Eu falo muito isso, que nós devemos fazer com que esse bairro aqui, irmão, seja diferente, porque foi dito aqui: onde há luz, as trevas, elas se dissipam. Nós vemos claramente aqui, porque há luz aqui neste lugar, mas se nós apagarmos tudo, ninguém enxerga ninguém, independente da proximidade que nós estivermos um do outro. Então eu quero dizer para você: receba esse processo de Deus, cumpra os requisitos, seja firme, não abra mão dele, porque é deles que o Senhor vai fazer através de você que vidas desse bairro sejam alcançadas no nome de Jesus. Nós não queremos mais que jovens sejam mortos pelo tráfico, né, Uti? Como nós moramos aqui no condomínio fechado ali, Wesley, chama Vila Santa Rita. Vários jovens que cresceram junto comigo morreram. Talvez se o John for fazer uma lista, ele faz uma também, de colegas que nós convivíamos, que faleceram, que foram mortos, que foram retirados, sonhos ali que foram interrompidos, porque foi se envolvendo, foi indo para um caminho que não devia, foi partindo para dentro das trevas e não tinha luz para poder iluminar. E é isso que nós precisamos entender. Se nós não vencermos os nossos processos, nós estaremos estagnados, parados, amarrados, enquanto pessoas estão perdidas. O processo de estar na igreja só aos domingos talvez seja o mais maravilhoso que tem, é o mais top. Se eu pudesse, eu dormiria aqui tranquilo. Não sei se ela disse que dormisse comigo, né? Eu tenho medo do escuro. Mas o processo realmente que vai fazer a diferença é quando nós irmos embora, é quando nós chegarmos no nosso trabalho, quando nós formos lidar com o dinheiro, com pessoas, com tudo, com a vida, como nós lidamos com a vida. Então não mais vamos reclamar dos processos, porque é através dele que Deus nos faz mais forte. Outro ponto aqui, rapidamente, é que nós precisamos, como pessoas individuais, saber, o Regimano fala muito sobre isso também, a gente saber onde a gente quer chegar. Por exemplo, na minha vida financeira, eu fiz um alvo: daqui a 5 anos eu quero ser X, daqui a 5 anos eu quero ser fitness. Amém? Teve gente que falou: no ano de 2019 vou tirar carteira, e vai ter gente aqui tirando carteira esse ano. Amém? Amém. Pois, irmãos, pega esse processo da carteira. Quem tem carteira de alimentação aqui? Se eu chamar e falar assim: quem achou moleza, foi fácil demais aquele processo lá.
Tem um desviado levantando a mão aí. Não, é fácil demais. Irmãos, exame de moto. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Quem tem carteira de moto aqui, gente? Irmãos, exame de moto é tipo The Walking Dead. Sem brincadeira. Ali no riacho ali, John, tinha umas grades assim, ó. E eu tava tranquilão, né? Fiquei lá, a primeira vez que eu fui. Eu tirei alguns exames depois. Não precisa dizer quantos. Mas ok, a carteira está no meu bolso aqui. Então, cheguei lá, na hora que eu montei na moto, que eu olhei The Walking Dead, eu olhei assim, os marimbondos, tudo lá olhando, eu falei, irmãos, eu quase larguei a moto e saí correndo. Acho que eu nunca falei isso, eu tremi tanto, mas tanto, que eu falei, quase que eu gritei, Deus, me arrebata, me leva, me tira daqui desse lugar, que eu estava quase fiquei desesperado. Mas eu precisava passar por aquele processo para mim receber a minha habilitação. Agora, se você for parado numa blitz, você pega a habilitação. E quando a gente está com a habilitação, não para a gente de jeito nenhum, né? Você passa tranquilo. Os que andam sem carteira, só passa, para na hora. Então, você passa por aquele processo para que hoje você possa pegar a sua motinha, o seu carro, o seu caminhão. Meu pai tem carteira, o William também, né? Que era aquele monstro. Eu lembro meu pai falando que ia tirar a carteira, que tinha que dar uma ré assim. Falei, gente, que loucura! Mas você precisa passar por isso para receber a sua bênção lá. Amém? Quem está tirando a carteira aí, receba, em frente, porque você já venceu. Já venceu. Letícia, eu falo, gente, não fique com medo do processo. Não vou ir não, porque é muito difícil. Irmãos, firma o toque e vai. Fala pro vaso aí, firma o toque e vai que você vai vencer. Firma que você vai vencer. Nós olhamos para a Bíblia e vemos quantos homens de Deus aqui, todos passaram pelos processos. Foi citado Jacó. Quer ver uma vida mais cheia de altos e baixos como de Jacó? Outro exemplo, Davi. Davi foi ungido rei e só depois de quase 15 anos, né, pastorzão? Quase, mais ou menos 15 anos que ele foi chegar de fato ao reinado. Teve que passar por um processo grande, teve que morar junto com os inimigos, teve que fugir do rei Saul, mas ele cumpriu aquele processo. É interessante que uma vez eu vi um pastor pregando e ele fez uma simbologia muito interessante com relação ao urso e ao leão que Davi tinha vencido. Realmente foram animais que Davi matou, mas ele fez um comparativo de que aquilo foi um processo muito forte para que Davi pudesse chegar apto ao reino e ser um homem segundo o que, irmãos? Irmãos, quem mais na Bíblia tem essa moral aí? Claro que outros homens também foram aptos, cumpriram, mas o homem que ganhou essa joia foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. E quando ele vence o urso, ele comenta que o urso é o príncipe dos cachorros, e uma característica de cachorro é que ele bebe qualquer água de sabão. Você acabou de lavar o carro lá, o cachorro vem, você tem que sai daí, menino. Ô Luke, sai fora. Água suja, ele vem e bebe. Ou seja, Davi vem, vence o urso, dizendo: eu não bebo qualquer água. A minha água é a palavra de Deus. A minha única fonte que sacia a minha alma é a palavra de Deus. Porque ele, como rei, se ele não tivesse passado por esse processo de entender que somente a palavra de Deus era fonte de vida para matar a sua sede, ele teria feito como outros reis fizeram: adoraram vários deuses, fizeram um reinado com vários postes ídolos, com vários deuses estranhos, porque qualquer água eles estavam bebendo. Mas Davi não foi assim, meu irmão. Ele venceu o processo da água impura. E com relação ao leão,
Davi venceu a soberba, porque um leão, figuramente falando, até mesmo um gatinho, gente. Tem um gatinho pretinho lá na oficina, lá, Robão. Ele tem os pelinhos brancos assim, meio prateado também. Eles andam como se fosse o rei do mundo. Quem tem gato aqui? Não é o gato assim. Sou mais bonito. O gato se acha o dono. O gato, irmão, você briga com ele, você fala, não faz isso não. Ele nem te dá ideia. Agora faz com o cachorro já te olha assim, fala, meu coludo, pelo menos é assim. Já baixa a cabeça. O negão que é o gato fica lá no oficina, você pode gritar, você taca água, você taca pedra, ixi, não tá nem aí. Mas Davi venceu isso. Ele era um homem que, para manter a presença de Deus, ele não se importava em abrir mão do reinado, né, mãe? Os Salmos 51, ele fala, não retire de mim o seu espírito. Reinado tira a vontade, mas o seu espírito não. Ele venceu o processo e foi um rei segundo o coração de Deus. Então o Espírito Santo fale ao seu coração que os processos que você tem vivido hoje, seja familiar, seja em qualquer área, eles são para serem vencidos. Não é para você baixar a cabeça, é para você firmar, porque o Senhor, Ele quer que através desse processo vencido, você abençoe as nações, meu irmão. O Senhor não chamou você para ser cauda, para ser pessoa pequenininha, para chegar na igreja e sentar, e os levitas aqui lutando para fazer você bater uma palma, irmão. Não, irmão, Deus chamou você para ser mais, para seguir adiante, para ser como foi aqueles valentes de Davi, que eram homens que a sociedade rejeitava, mas que juntamente com Davi foram os exércitos mais poderosos que existiram na época. A gente estava comentando sobre isso, né, pai? Um dia tinha um soldado lá, John, que eles eram bravos. Você que entregou aqui um dia, acho que foi o Reginaldo que pregou sobre isso. Soldados que não valiam nada, mas venceram o processo e se tornaram grandes homens, referências. Só uma história lá, eles estavam em guerra, né? Aí estava o povo de Israel reunido, e tinha 3 lá que eram chamados de os 3, eram os mais famosos soldados de Davi. Aí Davi falou assim, ó, vontade de tomar uma água lá do território inimigo, e lá lotado de inimigo. Os caras falaram assim, o rei quer beber água lá? Quer? Então vamos lá. 3 homens foram lá e sapecou a orelha de um tanto de gente para pegar água para o rei para trazer. Ou seja, aqueles que não valiam nada, que eram desprezados, endividados, eles venceram o processo e foram grandes homens do maior exército da época. E por que não? Hoje talvez nós olhamos para nós e falamos, eu não posso. Mas eu digo para você, pode sim. Diga para o irmão, pode sim. Você pode sim. Você é um dos soldados do maior exército dessa terra, a qual as portas do inferno não prevalecerão. Talvez algum parente seu preso por essas portas. Nós vamos vencer o processo e nós vamos dar bicudo nessa porta até ela cair no nome de Jesus, irmãos. Os processos são importantes para que você se torne uma pessoa mais forte. E o último exemplo aqui, rapidinho, irmãos. Pai é bênção demais, né? Jesus, irmãos, nosso maior exemplo de todos. Quando ele chega na cruz, depois de 3 anos ali intensivos, intensos, a ponto do apóstolo João dizer, nem se escrevessem livros caberia na terra, de tanta coisa que ele fez, intensos, processos atrás de processos. Chega um momento em que ele está no Getsêmani e todo o peso vem sobre ele. Todo o peso vem sobre ele. E uma coisa que foi primordial para que ele vencesse
naquele processo, quando ele faz a oração, ele diz: Pai, se possível, os crentes aí, afasta de mim, se possível. Mas a oração termina aqui, irmãos? Termina? Não. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Durante o processo, para ficarmos mais fortes, o principal é que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. É necessário que seja feito conforme Ele quer e não conforme nós queremos. Então, o meu desejo é que você saia daqui assim, como se saísse cheio de armadura, sei lá, igual o homem de ferro lá, forte, firme diante disso tudo. Não é mais tempo de nós andarmos com a cabeça baixa. Há processos que são, talvez, olhando a olho humano, mais fracos, outros médios, outros difíceis. Encare todos com a força que o Senhor tem te dado, porque aquele que propôs para você o processo, Ele vai estar com você até o final do processo. E eu quero chamar o Reginaldo aqui rapidinho. Vem cá, Reginaldo. Eu quero que nós declaremos aqui juntos. Tem uma canção muito antiga que ele fala a palavra de Deus. Ele diz assim: aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. Quem conhece essa canção? Pode pegar, né? E eu quero convidar você a ficar de pé. Você como guerreiro do Senhor, você que entendeu que os processos precisam serem vencidos, coloca só o coro ali rapidinho, amor. E nós vamos declarar: aquele que começou a boa obra em minha vida, ele não terminou. O Espírito Santo, ele está trabalhando e nós iremos vencer os processos. Olha lá como diz. Vamos todo mundo? Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. Não terminou. De novo. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. Não terminou. Solta aí então, por favor. Nós queremos, ó Pai, nós necessitamos. Pode aumentar um pouquinho, por favor. Santo como tudo que eu quero. Tudo que eu quero é ser livre. Diga forte. Livre pra. Pode aumentar a música aqui. De todas as coisas que eu quero, eu preciso. Diga forte. Eu quero estar no centro da tua vontade. De todas as coisas que eu quero, eu preciso. Eu quero estar no centro da tua vontade. Nós vamos declarar agora com fé. Aquele que começou a boa em minha vida não terminou, não terminou, não terminou. Aquele que começou a boa em minha vida não terminou. Eu quero ser santo.